A Bíblia também nos orienta no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amados, nós precisamos nos entregar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é nos entregar, é nos lançarmos diante de Deus, antes da nossa própria vontade, antes do nosso querer, antes do nosso egoísmo, aquilo que nós pensamos ser justos. Nós precisamos colocar Deus como uma peneira para separar aquilo que nos é certo fazer ou não. Não sairmos de qualquer maneira fazendo e atropelando todas as coisas como quem faz para Deus. Não, primeiro buscar o discernimento da parte de Deus, se agrada ou não a Deus. Nós precisamos buscar servir a Deus como pessoas aprovadas por Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança? Amados, essa é uma pergunta para mim e para você, que queremos e devemos buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Deus nos faz uma pergunta. Essa pergunta está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, eu e você, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. É isso que precisamos ter. Precisamos ter um bom procedimento. Precisamos ter um propósito na nossa vida. Precisamos ter fé. Precisamos ser longânimos, pacientes, esperarmos no Senhor a vontade de Deus para a nossa vida, o momento de Deus para que as coisas aconteçam. Não devemos determinar um determinado tempo e aí acharmos que nós estamos colocando Deus nas nossas mãos, porque somos nós quem estamos nas mãos de Deus. A partir do momento que compreendemos que Deus não está nas nossas mãos, que não é aquilo que a gente fala que vai acontecer, mas sim nós estamos nas mãos de Deus, aquilo que Deus determinar é o que vai acontecer, nós verdadeiramente estaremos vivendo este ensinamento que Deus pede para vivermos, no amor e na perseverança, amando e sendo perseverantes, não desistindo, não desanimando, não caindo, não fraquejando. Isso é muito importante. Amados, para finalizarmos, nós vamos ler um texto que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que nos ensina que antes de colhermos nós precisamos semear. Sabe qual é muitas vezes a nossa falha? Nós já queremos sair prontos para a colheita, queremos colher sem ter semeado. A vida no mundo natural funciona assim. Primeiro preparamos a terra, depois semeamos e no determinado tempo nós colhemos. Na vida espiritual funciona da mesma forma. Precisamos preparar o terreno, precisamos lançar a semente para então irmos para a colheita, para então colhermos. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha, aquele que prepara a terra, aquele que lança a semente, aquele que espera o tempo para que a semente venha a estar pronta, para que o fruto venha a estar maduro, ele será o primeiro a saborear os frutos. Então, é exatamente o que este versículo nos ensina. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, preparando a terra, lançando a semente, trabalhando, nós seremos o primeiro a saborear o fruto, porque o versículo nos diz: todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que buscamos nos será acrescentado quando colocamos Deus como prioridade. Quando lançamos a semente, quando esperamos o tempo de Deus, nós iremos colher dos frutos, os frutos da paz, da alegria, da saúde, da vida, do amor, da comunhão.
de tudo aquilo que buscamos. Amados, nós precisamos buscar todas as coisas em Deus. É nele quem nós verdadeiramente encontraremos. Sermos perseverantes, buscarmos, clamarmos e não desistirmos. Antes de buscarmos a nossa própria vontade, buscarmos a vontade de Deus. Deus coloca no nosso coração o que devemos fazer verdadeiramente o que Deus nos pede. Sem olharmos para os lados, sem olharmos para trás, mas olharmos sempre para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele que nos deu a vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia continua dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amados, esse versículo, essa continuidade do versículo que lemos é fantástico. Nós vemos as pessoas preocupadas com os dias de amanhã. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, e não nos inquietarmos, não estarmos aflitos, ansiosos por coisa alguma, nem mesmo pelo dia de amanhã, porque a Bíblia diz: pois o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã é amanhã. Vamos viver o hoje. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o que tem que ser vivido. O outro dia é outra história. É outra página em branco que o Senhor nos dá para reescrevermos a nossa história, para enfrentarmos sim os males, os desafios desta vida. Portanto, é necessário vivermos um dia de cada vez, mas todos os dias buscando o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, como vimos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E o versículo 34 nos mostrou que nós não devemos nos inquietar pelo dia que está por vir. A cada dia pertence o seu mal. Amados, e no capítulo de número 7 de Mateus, versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que eu e você possamos fazer parte deste povo que acertou o alvo, que encontrou a porta certa, porque o caminho largo, fácil, muitos estão caminhando por ele. Mas o caminho que nos leva para a vida eterna, a porta que nos leva para a vida eterna, a porta que nos conduz para o caminho da vida eterna, a Bíblia diz que é estreito, é difícil, tem luta sim, tem dificuldade sim, tem os apertos sim, mas Deus nunca nos deixa sozinhos, Deus caminha conosco. Há momentos, meus amados, em que estamos nos vendo no deserto, mas esse deserto, ele nos leva à terra prometida. A terra prometida é a nossa salvação. Aqui nesta vida, neste mundo, nós temos as nossas aflições sim, mas a Bíblia diz: suportai-vos, vivei aí na luta sim, mas vença, porque eu venci este mundo, vocês também poderão vencer. E Deus também nos dá alegrias, todo dia mal vai embora e no outro dia vem o refrigério do Senhor. Depois nós enfrentamos outras lutas, mas elas passam, não há tempestade que dure para sempre. Que possamos enfrentar a porta estreita, a porta que nos leva para o caminho mais estreito, mais apertado, porque é esse que nos levará em direção à vida eterna. E Deus está conosco do nosso lado, segurando nas nossas mãos e caminhando conosco. Ele não permite que eu e você estejamos sozinhos. Somos nós que muitas vezes nos afastamos do Senhor, mas Ele não se afasta de nós, Ele permanece ao nosso lado em todos os momentos, difíceis e bons. Por isso, vamos buscar em primeiro lugar, não é a igreja, em primeiro lugar não é o ministério, em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar é Deus. Como já foi dito, não podemos fazer a obra de Deus sem ter Deus. Precisamos fazer a obra de Deus com Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. O seu ministério será acrescentado, a sua família será acrescentada, a sua vida financeira será acrescentada, no seu trabalho será acrescentado, em todas as outras coisas nos serão acrescentadas mais e mais, em conformidade com aquilo que temos buscado da parte de Deus, o seu reino e a sua justiça.
Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus venha verdadeiramente nos ensinar a sermos cristãos conforme o coração de Deus. Que possamos buscar verdadeiramente o reino de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus. Deus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador e às vezes é isso que buscamos, mas não podemos nos esquecer que Ele também é o nosso Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor do nosso hoje. Ele é Senhor do nosso amanhã. Precisamos descansar e aguardar nele, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Tudo que nos é necessário nos será acrescentado, mas precisamos estar diante da presença e da cobertura preciosa de Deus, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, falar com você através de coisas simples, que nós possamos estar atentos a Deus, ao toque de Deus, à presença de Deus em nós, amém? Na próxima semana nós estaremos de volta com uma programação toda especial voltada para a sua vida espiritual. Quero convidar você para que você venha passear na nossa Web TV e Web Rádio. Temos muitas outras ministrações, palavras preciosas da parte do Senhor para mim e para a sua vida, amém? Acompanhe conosco, para nós é um privilégio ter você, nosso amigo internauta, acompanhando a nossa programação. Glória a Deus pela sua vida. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana.